Uma alegria muito grande poder estar com os irmãos e com as irmãs numa data histórica para a Igreja de Palestina, histórica para a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Hoje a nossa Assembleia Geral está se encerrando na cidade de Sorocaba. É a 11ª Assembleia Geral da nossa igreja. Deus me deu a honra e o privilégio de servir a nossa igreja, presidindo primeiro o Supremo Concílio e depois a Assembleia Geral, por 12 anos da minha vida. Então, fico feliz por isso e devemos orar pelo reverendo João Luiz Furtado, que é o atual presidente, para que Deus ilumine a ele e a toda a sua equipe. Eu quero agradecer, meu querido Sidney, ao presbitério, à comissão executiva e o conselho desta igreja por me convidarem por uma ocasião tão especial. Quero trazer uma saudação também em nome da Sociedade Bíblica do Brasil, da qual Deus está me dando o privilégio de ser o presidente, já indo para o 4º ano e já no 2º mandato. A Sociedade Bíblica do Brasil não me pertence, e nem a toda a governança, e nem aqueles cerca de 600 funcionários que trabalham lá. A Sociedade Bíblica pertence a você. A igreja, que é a proprietária da Sociedade Bíblica do Brasil. Ela existe para a igreja e para servir a igreja. Então, não há uma cor de denominação na Sociedade Bíblica do Brasil. Hoje, nós produzimos Bíblias, inclusive para a Igreja Católica. Então, posso dizer que ela também pertence a toda a cristandade brasileira. É uma alegria muito grande poder estar aqui numa ocasião tão importante quanto esta. 3 presidentes falaram na abertura da Assembleia Geral e eu estava lá. Na quarta-feira à noite, reverendo Áureo, presidente que saiu, depois o reverendo João Luiz Furtado, o presidente que assume, e o presidente Roberto Brasileiro, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que estava lá com uma equipe muito grande, inclusive uma equipe do Mackenzie. Os 3 falaram uma palavra-chave, e que tocou meu coração para falar com os irmãos e com as irmãs nessa noite. Por uma igreja relevante. Os 3 usaram esta palavra, igreja relevante. E eu queria ler a vida de uma igreja que parece não ter nada de relevante, que é a igreja de Laodiceia. Eu queria que nós abríssemos nossas Bíblias lá no livro do Apocalipse, no capítulo 3. Irmãos e irmãs, é uma tradição presbiteriana no mundo inteiro. Nunca acolher a palavra de Deus sentados. Isso é nossa herança presbiteriana. Então, eu queria convidar os irmãos e as irmãs para, de pé, acolhermos a palavra de Deus. Fico feliz por ter dado um abraço no vereador e no vice-prefeito,
a alegria de estar na sua cidade. E eu creio que é um privilégio também para vocês acolher esse povo bonito que vem de várias cidades. Tá bom? Carta à Igreja de Laodiceia, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 14 para frente. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva o seguinte: esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito. Na revista atualizada está: conheço as suas obras. Sei que não são nem frios nem quentes. Ah, como gostaria que fossem uma coisa ou outra, mas porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Vocês dizem: somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para se vestirem e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo todos os que amam. Portanto, levem a sério as coisas e se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao meu lado, no trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Portanto, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra do Senhor. Que esta rica, preciosa palavra possa calar fundo no nosso coração. Amém? Vamos sentar, queridos. Pai, que a palavra do meu lábio e o meditar do meu coração seja agradável a Ti, Senhor e Redentor meu. Amém. O nome desse livro, em inglês, é Revelation, ou Revelação. E, na língua portuguesa, utilizou-se a palavra que está logo no primeiro versículo. E é a única vez que a palavra aparece em todo o livro do Apocalipse, que é a palavra Apocalipsis, que em grego quer dizer tirar o véu. Tirar aquilo que está encoberto e torná-lo à luz do dia, para ser visto por todos. O livro do Apocalipse trata justamente dessa revelação, da revelação de Deus sobre coisas que deveriam acontecer para o seu povo, algumas coisas dramáticas. É um livro que podemos dizer carregado de dramaticidade, por causa da luta entre
o reino da luz com o reino das trevas. É uma linguagem cifrada, porque foi escrito num período de perseguição terrível para a igreja. A igreja vivia um momento em que seus filhos eram mortos à espada, eram jogados nas arenas para serem trucidados pelas feras. Então essa comunicação era muito velada e era muito simbólica. E a gente, por isso mesmo, tem uma dificuldade terrível de entender o Apocalipse. Daí as Bíblias de estudo que ajudam muito a gente para ler e conhecer um pouco, entender um pouco mais do Apocalipse. Mas quando a gente chega ali no capítulo 2º, 3º, e que começa a falar das 7 cartas, 7 igrejas da Ásia, a gente parece que sente um alívio. Agora eu estou entendendo tudo. Mas não é bem assim. A gente acha que as 7 igrejas da Ásia, nessas suas cartas, está tudo muito clarinho, cristalino, e que não existe nada simbólico. Não é verdadeiro. Eu já vi pregador dar terríveis escorregões por lerem literalmente, e às vezes a gente acaba não entendendo o que estava no coração de Jesus quando ditou essas cartas para João, o vidente de Pátimos. Vamos começar pela igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia ficava mais ou menos daqui até Rio Preto, mais ou menos essa distância, da cidade de Éfeso, onde tinha uma importante igreja que foi fundada por Paulo, que era uma igreja bastante exuberante. E cerca de 150 quilômetros estava a igreja de Filadélfia. Essa igreja, todo mundo quer pôr o nome de Igreja Filadélfia. É uma carta linda, que fala de uma igreja belíssima, de uma igreja que parece que não precisava fazer nenhum reparo. Mas ninguém quer chamar a igreja presbiteriana independente de Laodiceia. Ninguém quer ter esse nome na sua igreja. Eu nunca vi nenhuma igreja batista, eu já vi igreja católica Filadélfia, batista Filadélfia, metodista, luterana Filadélfia, IPI Filadélfia, nós temos uma meia dúzia no Brasil. Mas eu não vi até hoje nenhuma igreja Laodiceia. Por que será? Eu espero que no final da nossa mensagem a gente comece a olhar de maneira diferente a igreja de Laodiceia. Por que foram escolhidas essas 7 igrejas? Tinha igrejas muito mais importantes que essas 7 igrejas naquela época. Por que será? Os críticos entendem que cada característica de cada uma dessas igrejas é típica de todas as igrejas. Ler a vida dessas 7 igrejas, eu li a vida de todas as igrejas do presbitério de Rio Preto. Porque o perfil dessas igrejas é o perfil das nossas igrejas. Nós temos entre nós muitas igrejas Filadélfia, muitas igrejas de Pérgamo, muitas igrejas de Tiatira, de Éfeso. E é duro dizer, nós temos algumas igrejas de Laodiceia entre nós. Então, vamos falar primeiro dessa cidade. Laodiceia deveria ser uma cidade fascinante, que todo mundo queria morar nela, porque era uma cidade muito rica, era o maior centro financeiro e econômico do Império Romano inteiro.
Era provavelmente a única cidade do Império Romano, fora de Roma, que cunhava a sua própria moeda. Era uma cidade conhecida pela sua ourivesaria. As joias de Laodiceia eram cobiçadas no mundo inteiro da época. Era uma cidade que tinha o maior centro têxtil do mundo daquela época, que produzia roupas de lã negra. Era a única cidade que produzia roupa de lã negra, que era cobiçada no mundo inteiro daquele tempo. E linho. Os principais produtos de linho, vestes de linho, saíam de Laodiceia. Então tornou-se uma cidade arrogante, soberba. No ano 60, mais ou menos, da era cristã, um terrível terremoto abateu sobre aquela região toda. Muitas cidades, inclusive Laodiceia, foi destruída. Então, o Império Romano, a cidade de Roma, veio para reconstruir essas cidades. Quando chegaram em Laodiceia, os líderes de Laodiceia disseram: aqui não. Nós vamos reconstruir a nossa cidade. Então, era soberba. Era uma cidade orgulhosa, arrogante. Irmãos e irmãs, esse foi o mais terrível perigo sofrido pelos cristãos na cidade de Laodiceia. Eles foram infectados por este pecado terrível da arrogância e tornou-se uma igreja soberba, uma igreja arrogante, uma igreja orgulhosa. E daí a razão dessa carta. Eles desconheciam algo fundamental para a vida espiritual. Espiritualidade, a verdadeira espiritualidade não rima com arrogância, não rima com soberba, não rima com orgulho. A marca fundamental da verdadeira espiritualidade é o coração humilde, é o coração quebrantado. Isso faltou para a igreja de Laodiceia. E o mais terrível, e essa é a primeira coisa que eu gostaria de destacar nessa carta, é uma igreja que perdeu a sua autenticidade. Perdeu a autenticidade, perdemos tudo. A coisa mais horrível é tratar com pessoas não autênticas. Pessoa não autêntica é a coisa mais horrível que se tem para a gente tratar com elas. Quando nós perdemos a nossa autoridade, a autenticidade, a gente perdeu a nossa razão de ser, a razão de existir. E por que perdeu a autenticidade? Então, aí que nós queremos chamar atenção para essas figuras, imagens, metáforas que estão aqui dentro. Começa com essa coisa que parece tão simples, né? Conheço as obras de vocês, conheço bem o que vocês têm feito, e que não são nem frios, nem quentes. E porque vocês são mornos, eu estou pronto, já quase vomitando vocês na minha boca. Eu já vi muitos escorregões, né, em pregações sobre esse versículo. O que Jesus está querendo ensinar não é sobre uma igreja fria ou quente ou morna espiritualmente. E por isso a gente começa uma igreja fria, uma igreja apática. Uma igreja quente
é uma igreja espiritualmente. Não é nada disso. O autor está falando das características da cidade de Laodiceia. Laodiceia era um grande centro de saúde. Hoje, Rio Preto está tornando-se esse centro, onde muita gente ia lá atrás das fontes termais, muita gente ia lá atrás das fontes medicinais, porque iam tratar de problema da pele, então procuravam as fontes termais, de problemas nas articulações reumáticas, coisa desse tipo, fontes termais, problema no aparelho digestivo, fontes medicinais. As fontes termais eram águas quentes, férvidas. As águas medicinais, para o aparelho digestivo, estômago, coisa desse tipo, eram as águas frias, gélidas que saíam da montanha. Quando Jesus está falando de uma igreja que não era nem quente nem fria, Jesus se referia à qualidade da cidade, à marca da cidade, que tinha uma capacidade terapêutica, e que Jesus espera também da sua igreja essa capacidade terapêutica, que cura as doenças do corpo, que sejam águas gélidas, medicinais, saindo das encostas, e que cura. E águas termais que curam. E por que águas mornas? Essas águas abasteciam a cidade de Laodiceia. Eram medicinais também, desciam das encostas e vinham através de dutos. Naquele tempo os dutos eram a céu aberto, não era como hoje, debaixo da terra. E à medida que vinham das encostas até a cidade, impurezas iam caindo, o sol batia, a água chegava já morna na cidade, já não mais potável. Quem tomava aquela água tinha náuseas e vomitava, problemas estomacais. É isso que Jesus está querendo dizer sobre a igreja de Laodiceia, que tinha perdido a capacidade terapêutica. Já não era mais uma igreja em que as pessoas a procuravam para a cura da sua alma. Quando está falando aqui, porque vocês, é uma tríade, né? Vocês são pobres, cegos, nus. Está falando e Jesus fala, vocês dizem que são ricos e abastados. Não, vem, compra de mim ouro depurado. Por causa da ourivesaria. Era uma cidade riquíssima. Havia uma lenda na época que as pessoas, quando saíam da cidade de Laodiceia, logo que saíam, pegavam uma lâmina, tiravam as sandálias e raspava a sola do sapato, porque estava cheio de pó de ouro das ruas de Laodiceia. Quando está falando, vocês são pobres, cegos, está se referindo à faculdade de medicina, importante faculdade de medicina que tinha em Laodiceia, que produzia um unguento muito especial, que era tirado de humus das encostas, e produzia um colírio que curava problemas na vista. Então, quando ele está falando, eu sugiro, aconselho que vocês comprem de mim colírio para os olhos. Ele se referia àquela capacidade terapêutica para curar problemas da vista. E, no entanto, aquela igreja Jesus está dizendo isso em outras palavras: vocês são cegos, guiando cegos. Por isso, comprem de mim colírio, para que vocês comecem a ver. Quando fala, compre de mim linho para cobrir a nudez de vocês,
ele escreveria a indústria têxtil daquela cidade. Então, vocês passarão a usar vestiduras brancas lavadas pelo sangue do Cordeiro. Irmãos e irmãs, eu estou trazendo tudo isso para a gente entender a riqueza da simbologia. Em outras palavras, vocês não são nem ricos, vocês são miseravelmente pobres, vocês não são mais uma comunidade terapêutica, vocês não servem para curar nada. Igreja de Laodiceia, vocês precisam cobrir a nudez vergonhosa da espiritualidade de vocês baixa. Isso é uma questão de autenticidade. Vocês não servem para mais nada, a igreja de Laodiceia. Vocês deixaram de ser a igreja que tem como alicerce o Cordeiro de Deus. Vocês não são mais igreja. Vocês perderam o significado de ser igreja, porque vocês perderam a relevância. Vocês se tornaram irrelevantes. E daí, para mim, começa a coisa bonita nessa história. Jesus fala, vocês estão perdidos. Vocês não são nada. No horizonte das 7 igrejas da Ásia, vocês não merecem nenhum elogio, como eu fiz com as outras 6 igrejas. Mas nem tudo está perdido. Em outras palavras, Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia, nem tudo está perdido. Há uma chance final para vocês. Eu corrijo e disciplino a quem eu amo. Por isso, igreja de Laodiceia, estou à porta e bato. Abra a porta do coração de vocês. Eu vou entrar no coração de vocês. E nós vamos jantar junto. Eu era adolescente, eu lembro um pastor que andou por aqui tudo, reverendo João Trotti. Muitos aqui foram ovelhas dele. Eu estou aqui porque reverendo Trotti passou comigo uma noite inteira no colo, aqui em José Bonifácio, onde minha família morava, ali em Ubarana, na nossa igreja de Betânia. E aí, os médicos tinham me desenganado, e o reverendo Trotti passou comigo a noite inteira no colo. E eu estou aqui. E eu me lembro de uma história que o reverendo Trotti contou em um sermão. De um casebre numa encosta de uma montanha e um rio, um pequeno riacho que descia da montanha e que passava por perto dessa casa. Uma noite terrível, com uma tempestade impressionante, começou a cair no alto da montanha e começou a vir grandes volumes de água, perigosamente na direção daquele casebre. E eu lembro o reverendo Trotti, do jeitinho dele, dizendo que aparece no meio da noite um Salvador que bate na porta daquela casa. Ei, eu estou na porta, estou batendo, há um perigo iminente que está chegando, há águas volumosas que vão matar todos vocês. Eu me lembro desse texto, eis que estou à porta e bato. No meio do perigo, Jesus quer entrar na nossa vida para ser o nosso companheiro na hora da solidão. Eis que estou à porta e bato, eu vejo vocês na mais terrível escuridão. Eu sou a luz do mundo. Eu quero entrar para ser a luz e espancar as trevas interiores da vida de vocês.
vejo a enfermidade da alma, essa tristeza, essa alma doente. Eu sou médico por excelência. Eu quero entrar para a cura da alma. Você está faminto, terrivelmente passando fome. Eu sou o pão da vida. Eu quero entrar, e quando você comer desse pão, você nunca mais vai ter fome. Vejo você sedento, morrendo de sede. Eu sou a fonte da água da vida. Eu quero entrar para acabar com essa sede, sede de justiça, sede de vingança, coisas horríveis. Eu quero matar essa sede com a verdadeira justiça. Eu sou o sol da justiça. Irmãos e irmãs, esse momento desta carta para mim é sublime. E para mim, esse momento torna essa carta a coisa mais linda entre todas as 7 cartas. É Jesus dizendo para a minha igreja, querida Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, minha mãe. Eu fui gerado no ventre desta igreja. Fui gerado por Jesus Cristo no ventre desta igreja. É Jesus Cristo dizendo: eis que estou dando uma oportunidade. Vocês têm sido uma igreja negligente, uma igreja sem razão de ser, uma igreja irrelevante, que perdeu a autenticidade. Mas eu quero entrar na sua vida. Eu quero mudar os rumos da sua vida. É Jesus dizendo: nem tudo está perdido. Você mora no meu coração. Igreja Presbiteriana Independente de Palestina, você mora no meu coração de Jesus. Presbitério de Rio Preto, vocês moram no meu coração. Isso é encantador. Todas as 7 cartas, se vocês forem ler, lá começa com uma palavra de exortação, depois vem um elogio, depois vem uma constatação e termina com uma promessa. A carta da igreja de Laodiceia tem 3 coisas. Tem uma exortação, e a mais terrível de todas as exortações. Tem uma constatação e tem uma promessa, mas não tem nenhum elogio. A despeito de não ter nenhum elogio, esta igreja tem a mais sublime de todas as promessas. As outras falam do candeeiro, fala de várias promessas, mas a igreja de Laodiceia: se vocês me ouvirem e mudar a vida de vocês, eu vou dar para vocês o privilégio, o maior de todos os privilégios de uma igreja: sentar comigo do meu lado, no trono do meu Pai. Que Deus esteja conosco essa noite, meus irmãos, minhas queridas irmãs. Que haja realmente uma verdadeira revolução, uma angústia, que a gente volta angustiados daqui. Será que eu tenho sido uma igreja relevante? Será que naquele dia, quando Jesus entrar na minha vida definitivamente, será que eu vou ter o privilégio de sentar com Ele num jantar gostoso? Que nós reflitamos sobre isso e que nós saiamos daqui preocupados em ser verdadeiramente uma igreja autêntica. E se formos uma igreja autêntica, nós seremos, com certeza, uma igreja relevante.
Baixa a sua cabeça, queridos. Senhor Deus, tempo tão importante é este vivido pela Tua Igreja, quando nós celebramos vitórias em lutas incríveis e terríveis, vitórias, ó Pai, em lutas que esta igreja viveu naquela década de 30, com dissensões, com discordâncias, com verdadeira guerra, mas eles alcançaram a vitória e celebram hoje 80 anos. Senhor, nós te damos graças por um momento tão especial, quando nossa igreja celebra 116 anos de uma trajetória vitoriosa no nosso país. Abençoa, Senhor, esta igreja. Sustenta-nos com a tua graça preciosa. Nós oramos em nome de Jesus, querido, bondoso, amado pastor. Amém.